Olá, confira o resumo de mais uma sessão ordinária que foi realizada ontem aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Foi apresentado pelo vereador Carioca na 12ª sessão ordinária uma moção de aplauso a Luiz Carlos de Pinho Freire, comandante da 4ª Companhia do 21º Batalhão da Polícia Militar do Interior, pelo valoroso trabalho desenvolvido em favor da população da região metropolitana da Baixada Santista. E o vereador Alexandre Mendes do Topete também apresentou uma moção de aplauso à Azabanc, a Associação dos Amigos da Banda Marcial de Cubatão, criada em 2006, com o objetivo de ampliar a visibilidade e garantir suporte técnico, artístico e financeiro à Banda Marcial de Cubatão. O vereador teve também o projeto de lei de sua autoria aprovado em segunda e em sessão extraordinária. A propositura denomina Praça Manuel Antônio Neto, o Toninho, o logradouro público situado nas esquinas da Avenida Cruzeiro do Sul com a Rua Sergipe, e o projeto de lei que institui a obrigatoriedade de capacitação dos servidores públicos em temas relativos à equidade de gênero e violência contra a mulher do município de Cubatão foi retirado de pauta devido à emenda apresentada pelo vereador Batoré. A propositura é de autoria do Executivo e retorna às comissões para análise. Veja agora outros destaques do dia. Presidente Lula e a primeira-dama irão ao funeral do Papa Francisco em Roma. Pix automático para pagamentos começa a funcionar em junho. Vamos mostrar a celebração de Cubatão ao receber o selo de Cidade Verde do Mundo. E quarta edição do quadro Entendendo Direito, nós vamos conversar com o advogado Guilherme Craveiro. Meio de mais uma semana, 23 de abril, o seu N1 já começou. Olá, uma ótima tarde para você. O presidente Lula e a primeira-dama Janja irão ao funeral do Papa Francisco em Roma. Lula e Janja se encontraram com o Papa algumas vezes. Eles trataram da guerra da Rússia contra a Ucrânia, também o combate à fome e as mudanças climáticas. O presidente Lula e sua esposa Janja também realizaram uma missa, uma missa pela saúde do Papa dentro do Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República aqui no Brasil. Além disso, Lula decretou luto oficial de 7 dias no nosso país pela morte do Papa Francisco. Em suas redes sociais, o presidente falou sobre o falecimento do pontífice. Vamos acompanhar. Para Francisco, somos todos irmãos, criados para amarmos uns aos outros. E por sermos todos irmãos, não há razão para tanta discórdia, tanto ódio, tantas guerras e tanta desigualdade no mundo. Francisco foi o Papa de todos, mas principalmente dos excluídos, dos mais pobres, dos injustiçados, dos imigrantes, dos que não têm voz, das vítimas da fome e do abandono. Em uma das suas audiências que tive com ele, discutimos a necessidade de uma aliança global contra a fome e a pobreza, que foi efetivamente lançada pelo Brasil no ano passado, durante a cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Francisco foi o Papa da paz, do diálogo, da união e do amor a todas as formas de vida. Fez seguidos alertas sobre a crise climática e a ameaça de destruição do nosso planeta, obra-prima da criação divina. Condenou todas as guerras que têm como vítimas preferenciais a população civil, sobretudo mulheres e crianças. Minhas amigas e meus amigos, embora o dia de hoje esteja de muita tristeza, vamos nos lembrar para sempre da alegria do Papa Francisco, do sorriso que iluminava a tudo e a todos. O entusiasmo pela vida, o bom humor, o otimismo, a paixão pelo futebol, qualidade que fazia dele o mais brasileiro dos argentinos. Na sua bênção de despedida, no domingo de Páscoa, pediu para voltarmos a ter esperança de que a paz é possível. Francisco foi o Papa da esperança em sua despedida, renovou a crença nos seres humanos e previu um futuro melhor para a humanidade. Disse que o amor venceu o ódio, a verdade venceu a mentira, o perdão venceu a vingança. Esse é o mundo que haveremos de construir, inspirados no Papa Francisco. Se formos capazes de cultivar a paz, o amor, a justiça e a fraternidade. Que Deus abençoe a humanidade.
O município de Cubatão recebeu oficialmente o selo de Cidade Verde do Mundo na lista das 34 cidades brasileiras, sendo 12 do estado de São Paulo. Agora se encontra também a bem-amada Cubatão. Cubatão recebe o título de Cidade Verde, instituído pela ONU, um marco para a cidade que vem crescendo dia a dia. Depois de considerar que Cubatão é a cidade mais poluída do mundo nos anos de 1980, a ONU, Organização das Nações Unidas, entrega ao município o selo de Cidade Verde do Mundo, Three Cities of the World. Prefeito César Nascimento relata sobre a importância do título e o reconhecimento e declara que Cubatão é o Vale da Vida. Acho que hoje esse selo ele vem ratificar que Cubatão realmente é o Vale da Vida, que Cubatão realmente é uma cidade símbolo de recuperação ambiental. 30 e tantos anos depois que a ONU reconheceu isso, hoje ela vem ratificar. Então ficamos muito felizes. Isso se dá graças à união da sociedade civil, do poder público, dos empresários da cidade, do CIDCESP, do parlamento. Então essa união de esforços levou a gente a ter esse título hoje. A gente só tem a agradecer a todos da cidade. O selo da ONU geralmente está relacionado a iniciativas de sustentabilidade e desenvolvimento, com reconhecimento de cidades que adotam práticas ambientais e responsáveis, promovem a inclusão social e buscam melhorar a qualidade de vida de seus habitantes. Essas cidades participam de programas e ações para alcançar metas globais, com o objetivo de desenvolvimento sustentável, e Cubatão, ao longo desses anos, cumpriu os requisitos para chegar nesse grande momento. E o professor Maurício Lamano Ferreira, da Universidade de São Paulo, fala mais um pouco sobre essa conquista para a cidade. A cidade de Cubatão, ela cumpriu os requisitos mínimos que comprova que ela tem uma boa gestão de arborização urbana. E isso envolve responsabilidade com a arborização, políticas públicas, a questão de avaliação e monitoramento da arborização, o orçamento dedicado à arborização e também a celebração, que é fundamental, porque é aí que a sociedade efetivamente participa, E Cubatão cumpriu, fez a sua lição de casa e hoje está sendo premiada com esse reconhecimento. E nesses anos de luta sobre manter o nosso meio ambiente, tornou-se prioridade em Cubatão. A união e a força do dia a dia de trabalho fez toda a diferença para chegar nesse nível de excelência e receber esse mérito. Então quem ganha com isso é a sociedade, quando você tem a união de esforços para que esse reconhecimento venha a valer, venha a acontecer para a cidade. Cubatão é uma cidade muito bonita, Cubatão é uma cidade rica em biodiversidade. E esse reconhecimento, ele calha também com a questão do desenvolvimento econômico, onde demonstramos aqui que é possível sim ter desenvolvimento econômico, mas com responsabilidade ambiental, social. Então é essa mensagem que se dá aqui, porque quando você vê a presença do polo industrial, quando você vê a presença do poder judiciário, quando você vê a presença do poder executivo e do legislativo, isso fortalece muito as políticas públicas perenes, que esse é o ganho. Uma equipe de unidade de saúde da família da Ilha Caraguatá esteve na UMI Marta Magali para conversar com professores e também pais de alunos sobre a doença mão-pé-boca. O objetivo principal foi explicar os principais sintomas mais comuns aí, nas crianças pequenas com relação a essa doença. Ela é uma doença contagiosa causada por um vírus. Os sinais característicos da doença são febre alta, que antecedem o surgimento das lesões, também o mal-estar, a falta de apetite, vômitos, diarreia, além de erupção com pequenas bolhas, em geral, partes do corpo, especificamente nas palmas das mãos e também nas plantas dos pés. As inscrições para o Enseja 2025 já começaram e seguem até o dia 2 de maio. Confira os detalhes com a repórter Cris Castanheira. Os interessados em participar do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos já podem fazer sua inscrição de forma gratuita pela página inep.gov.br. O prazo vai até o dia 2 de maio e as provas irão acontecer no dia 3 de agosto. Este ano foram incluídas algumas novidades, como a ampliação dos serviços de acessibilidade e de inclusão social. Podem ser contempladas ainda gestantes, lactantes, idosos
ou pessoas com outras condições específicas. O INEP também inseriu nesta edição do Enseja a possibilidade que participantes com diabetes sejam identificados no ato da inscrição. A opção estará disponível no campo de atendimento especializado e será validada mediante laudo médico comprobatório. Este exame permite que jovens e adultos que não concluíram os estudos em idade regular possam obter o certificado de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio, avaliando as competências e saberes adquiridos no processo escolar ou extraescolar. A idade mínima para realizar a prova é de 15 anos completos para a certificação do ensino fundamental e de 18 completos para o ensino médio. Para ambos os níveis de ensino serão aplicadas questões de diversas áreas de conhecimento, como língua portuguesa e estrangeira, matemática, ciências, história e geografia, além da redação, que é obrigatória. Um estudo mostrou que a profilaxia pré-exposição injetável foi mais aceito pelas pessoas do que o medicamento oral. A PrEP, como é conhecido, é utilizado para a prevenção contra o HPV. A Fundação Oswaldo Cruz realizou um estudo com 1.400 pessoas que tinham entre 18 e 30 anos que receberam o PrEP injetável nas unidades públicas de 6 cidades brasileiras, entre outubro de 2023 e setembro de 2024. Os dados foram apresentados na Conferência sobre Retrovírus e Infecções Oportunistas, que foi realizada nos Estados Unidos. Os pesquisadores avaliam que o PrEP injetável, como é conhecido o medicamento, é uma ferramenta com alto índice de enfrentamento aos desafios da aceitação à medicação oral diária. Os mais jovens demonstraram mais aceitação com o medicamento, e isso pode auxiliar na redução do aumento de casos de HIV e cargas desproporcionais de infecções entre jovens. O uso do PrEP injetável no Brasil foi aprovado em 2023 pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a sua incorporação ao SUS está sendo avaliado pelo Ministério da Saúde. Continuamos falando da saúde, gente. Agora um alerta. Os bancos de sangue do estado de São Paulo enfrentam uma situação crítica, especialmente para o tipo O negativo. A Secretaria Estadual de Saúde fez um alerta para que as pessoas doem sangue antes de se vacinarem, já que certas vacinas podem impedir a doação por certos períodos. A vacina contra a dengue e febre amarela, por exemplo, exige um intervalo de 4 semanas. A da gripe, 48 horas e a da Covid-19, 7 dias. Mais informações sobre os locais de doação de sangue você pode encontrar no site oficial do Governo do Estado de São Paulo, assim também como no aplicativo do Poupa Tempo. Beneficiários do NIS com o final 4 já começaram a receber o Bolsa Família deste mês de abril. E as famílias cadastradas no CAD único do Governo Federal receberão o auxílio gás no valor de R$ 108. A Caixa Econômica Federal começou a pagar a parcela de abril do Bolsa Família para os beneficiários com NIS Final 4. Milhões de famílias em todo o Brasil serão beneficiadas com um valor mínimo correspondente a R$ 600. Além do benefício mínimo, ainda existem 3 adicionais. O variável familiar Nutris, que paga 6 parcelas de R$ 50 a mães com filhos de até 6 meses de idade. Também tem um acréscimo de R$ 50 às gestantes e mães com filhos de 7 a 18 anos e R$ 150 para famílias com crianças até 6 anos de idade. O Bolsa Família é destinado às famílias com renda per capita de até R$ 218, consideradas na linha da pobreza. Para receber o benefício, é preciso estar inscrito no Cadastro Único e atender às condições na área da saúde e da educação, como frequência escolar para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos, acompanhamento pré-natal para gestantes e cumprimento do calendário nacional de vacinação. Este mês também será pago o auxílio gás no valor de R$ 108 para as famílias cadastradas no CAD único. O Pix automático começa a valer em junho deste ano, mas o Banco Central anunciou que pretende permitir o pagamento de conta de luz e serviços de assinatura por streaming por essa modalidade. Já vai começar a acontecer, então. Segundo o presidente do BC, o Gabriel Galípolo, o serviço também poderá substituir operações com cartões de crédito. Além disso, vai garantir aí a continuidade dos pagamentos em casos de clonagem desses cartões de crédito, né, que muito acontece esse tipo de situação. E agora vamos falar de esporte por aqui. Notícia boa aqui para o município de Cubatão. Um atleta aí cubatense, de basquetebol vai jogar, olha só, gente, na Argentina. Confira com o repórter Washington Luiz.
O jogador de basquetebol cubatense Pedro Henrique Ramos da Costa, de 20 anos de idade, desde pequeno é um apaixonado por esta modalidade esportiva. Recentemente, ele foi convidado para jogar no Cavour, na cidade de Lincoln, na Argentina. Pedro Henrique tem 2,4 metros de altura e sempre teve o incentivo da sua tia para seguir carreira. E na sua chegada na Argentina não foi problema, pois ele está recebendo todo o apoio dos novos companheiros. Na sua vida, Deus sempre está em primeiro lugar. Eu consegui essa oportunidade aqui fora do Brasil para jogar na equipe de Cavour, na cidade de Lincoln, uma cidade muito bonita, pessoas de muito bom coração aqui, pessoas que sempre tentam me ajudar. Eu tenho um problema de idioma, a troca de idioma é muito distinta, mas aqui o pessoal sempre tenta me ajudar e por agora eu estou conseguindo falar um pouco do idioma aqui. E aqui o pessoal sempre me ajudou, me ajudam sempre, pessoas do clube, amigos, colegas aqui de equipe, e eles sempre buscam me ajudar aqui. E eu fui recebido muito bem, aqui já vai fazer um mês que eu estou aqui. Comecei chegando em Paso de los Libres e cheguei aqui em Lincoln agora, vai fazer, creio que, 3 semanas. E Deus ele foi comigo todo esse tempo. O que eu tenho para dizer aqui que para Deus nada é impossível. Se você tem um sonho, Deus ele vai te ajudar a realizar esse sonho, viu? E do esporte, vamos agora para o tempo aqui na nossa cidade, acompanhando a movimentação do Pier do Casqueiro para você aí na sua tela. A gente vê a movimentação aqui na nossa cidade, nas 4 telas, mostrando essa belezura que é o Pier do Jardim Casqueiro aqui na cidade de Cubatão. Os termômetros marcam agora, então, aqui na cidade, 24 graus, tá, gente? Não tem previsão de chuva, assim como ontem. Como eu falei ontem, a chuva está prevista para voltar amanhã e aí pretende perdurar para o final de semana, tá? A probabilidade de chuva vai se aumentando até o final de semana, então, a princípio, nós continuamos aí com este tempo, sol entre nuvens, um pouco nublado durante a tarde, e para melhor acompanhar o tempo, vamos conferir agora a nossa previsão com a Cris Castanheira. A quinta-feira será de sol pela manhã, com aumento de nuvens no decorrer do dia e probabilidade de chuva no período da tarde. À noite, a previsão é de chuva forte. As temperaturas têm mínima de 19 e máxima de 25 graus. Os ventos sopram fracos durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 73% e 93%. Depois do intervalo, temos o quadro Entendendo Direito. O advogado Guilherme Craveiro vai nos explicar o projeto de lei para acusados aí do 8 de janeiro de 2023. É logo mais, até já! Tem momento mais emocionante que escutar o coração de um filho? Agora, tem notícia melhor do que ouvir que ele tá saudável. Cuidar da saúde dos brasileiros é uma das maiores missões do governo federal. Por isso, o programa Mais Médicos foi ampliado. Agora, são mais de 25 mil médicos atendendo por todo o Brasil, cuidando da nossa gente. O Farmácia Popular voltou mais forte, com mais unidades e medicamentos gratuitos e com desconto para todos. Tem muito trabalho sendo feito. Com a ampliação do Brasil Sorridente, são mais dentistas e mais equipes, cuidando dos sorrisos dos brasileiros. Ainda tem muito a fazer e vamos seguir assim, fortalecendo o SUS e a saúde pública. Porque isso é bom para você, para as nossas famílias, é bom para todo mundo. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Brasil, Governo Federal. Nós estamos de volta com o seu N1. Hoje vamos falar e compreender melhor o que é o projeto de lei aos acusados e condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e as suas implicações. Está no ar o quadro Entendendo Direito. Eu recebo mais uma vez para falar aí com a gente no quadro Entendendo Direito o advogado Guilherme Craveiro. Doutor, boa tarde para você. Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer estar de volta aqui.
para falar de um assunto que desde 2023 para cá está sempre aí no nosso noticiário. O que se trata, então, doutor, desse projeto de lei? O projeto de lei da anistia, Jefferson, ele é um meio no qual o nosso legislativo está tentando fazer com que as pessoas que praticaram aquele ato que ocorreu em 8 de janeiro de 2023, onde invadiram as dependências do Congresso Nacional, do STF, diversos outros poderes, estão tentando fazer um projeto de lei para anistiar as pessoas que estavam presentes naquele ato. E também engloba as pessoas que financiaram, que estavam na frente de quartéis, de todas as pessoas que participaram de alguma forma deste ato. E o que é, então, doutor, essa anistia? Ela pode ser realmente aplicada aos presos do 8 de janeiro? Então, vale a gente ressaltar as diferenças, né? Diferente do indulto, onde é direcionado diretamente para uma pessoa, a anistia ela tem que ser direcionada a um grupo de pessoas que cometeu ou um tipo de crime ou algum tipo de situação. Então, a anistia, o que eles buscam? Eles buscam fazer com que as pessoas que praticaram esses atos, onde não vou entrar nesse momento no mérito aqui do que foi praticado, eles buscam anistiar todos, para que eles não sejam sequer investigados ou acusados dos crimes que possivelmente teriam cometido naquele dia. Doutor, pela lei já existe então, né, a questão da anistia. Quais são os requisitos para que ela aconteça? Aí a gente vai começar a entrar dentro de um vespeiro, Jefferson, porque a anistia ela tem alguns requisitos. Dentre eles, não anistiar pessoas que tenham cometido crimes de terrorismo, pessoas que tenham cometido crime de tráfico de drogas ou algum tipo de crime que envolva violência física. Mas também ressalta que não pode ser anistiado dentro da nossa Constituição nenhuma pessoa que tenha cometido crime de golpe de Estado. E a gente vai entrar nessa linha tênue, nesse assunto delicado, para saber se realmente o projeto de lei que trata da anistia, ele é constitucional ou não é constitucional. Doutor, falando ainda desse assunto, né, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional, ela já entrou em vigor, ainda precisa passar pelo Judiciário. Como é que está essa tramitação? Então, hoje em dia ainda está em discussão esse projeto de lei, se vai acontecer a anistia, se as pessoas serão anistiadas, mas caso ela passe dentro do nosso Congresso Nacional, ela vai para a sanção presidencial. E aí, se o presidente sancionar essa lei, ela passa a ter valor no momento em que ela é sancionada. Vale ressaltar que o presidente ele pode não sancionar e o Congresso Nacional derrubar esse veto e ele mesmo promulgar a lei. Então a gente tem que acompanhar esses próximos passos para saber o que vai acontecer. É bom a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, né? É algo que a gente tem acompanhado bastante nas redes sociais, ouvido também diariamente aí no nosso dia a dia. Se for aprovada, doutor, a anistia ela vai beneficiar os envolvidos ou apenas aqueles que cometeram os crimes violentos? Então, vai depender muito do que for legislado dentro do projeto de lei. Eu acredito que algumas pessoas que tenham participado do 8 de janeiro de forma talvez não tão agressiva, que não tenham talvez cometido algum crime que a anistia realmente não possa premiar, vamos dizer assim, eu acredito que um público específico será anistiado. Mas vai depender muito do que o nosso Congresso Nacional e o presidente ele promulgue, do que esteja previsto dentro do projeto de lei. Vale ressaltar que a anistia é um direito que deve ser feito através de um projeto de lei dentro do Congresso Nacional. Então, o que o nosso legislativo eleger como beneficiário dessa anistia é o que vai beneficiar as pessoas que supostamente estão sendo acusadas desses crimes. Doutor, o PL da anistia aprovado, qual será o impacto jurídico e político que pode causar aí com essa decisão de aprovação? Bom, o jurídico ele é muito simples. A partir do momento em que ele é promulgado, que ele passa a ter valor, todas as pessoas que seriam beneficiadas dessa anistia, todos os processos que elas estiverem respondendo, sendo investigadas ou até já tenham sido condenadas, eles morrem. Eles não passam a ter mais efeito jurídico nenhum. As pessoas sequer constará em seu registro criminal. Impactos políticos, eles são um pouco subjetivos. Eu acredito que vai aumentar um pouco mais essa polarização que nós temos hoje em dia, vai trazer uma instabilidade política muito grande, porque tem discussões, né, de quem que vai ser preso, quem que não vai ser preso, qual vai ser o impacto político se um dos candidatos presidenciáveis forem presos por isso. Então, acredito que o impacto político ele vai ser um pouco, a gente vai ter que observar os próximos passos para saber o que vai acontecer, mas com certeza a polarização ela vai aumentar. Doutor, essa anistia, ela pode ser contestada? Existe alguma maneira de contestar a anistia? Sim, a partir do momento que o projeto de lei da anistia ele é promulgado, ele é sancionado, ele passa a ter o seu valor,
qualquer pessoa pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Lá no começo eu falei que a anistia ela tem alguns requisitos e para determinados crimes ela não pode ser realizada. Então, se alguém, um partido político, algum deputado, algum ministério entendesse que essa anistia é inconstitucional, ela pode se socorrer ao Supremo Tribunal Federal, e já vale dizer aqui que é o que eu acho que vai acontecer. Eu acredito que esse projeto de lei será sancionado, só que alguém, seja um partido político, algum deputado, qualquer pessoa, entre com uma ação direta de constitucionalidade e o STF vai sobrestar e trazer para plenário essa discussão. E aí será analisado se o projeto de lei é constitucional ou se ele é inconstitucional. E o que o STF decidir, dificilmente a gente vai ter alguma outra briga, algum outro tipo de reversão sobre isso. Então eu tenho muito medo do que hoje nós temos o sistema de freios e contrapesos, né? Nós temos 3 poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo. E eles se controlam entre si. Um determina o que é uma atividade típica e uma atividade atípica. Então a gente tem que tomar cuidado porque eles que acabam se controlando. E a partir do momento que o judiciário começa a declarar leis fragmentemente inconstitucionais, vai começar a ter uma instabilidade dentro dos poderes e a gente tem que tomar cuidado quais serão os próximos passos disso. Doutor, falando de andamento de processo lá no STF, né, lá em Brasília, ela pode afetar o andamento desses processos que já estão ocorrendo aí, que já estão sendo preferidos pelo STF? Sim, independente da situação em que o processo esteja, se já tiver havido condenação ou se não tiver ainda investigação, porque hoje em dia o STF, além do órgão acusador, além do órgão julgador, ele será ele é o órgão investigador. Então, até dentro do STF, hoje há uma discussão se as pessoas que estão ali, se os nossos ministros, eles são as pessoas passíveis de serem os investigadores dessa ação. Há essa discussão hoje em dia. Então, a partir do momento que o projeto da anistia ele seja promulgado, independente da situação em que estejam os processos do 8 de janeiro, todos esses serão encerrados. Se concedida, ela pode ser um marco aí para a nossa democracia? Ela pode marcar a democracia brasileira? Com certeza, e somente o futuro vai dizer se de forma boa ou de forma ruim. Acredito que, por mais que você concorde ou não concorde com a situação atual, se você concorde ou não concorde com o nosso governo, com o nosso Congresso, com as pessoas que serão beneficiadas ou prejudicadas disso, a gente tem que entender que nós somos regidos por uma Constituição. E a Constituição é muito clara no que ela diz, onde alguns desses tipos de crime, eles não são permitidos à anistia. Então a gente tem que entender que as pessoas que cometeram os crimes em que não são previstas, que infringem os requisitos, os pressupostos para serem anistiadas, elas não podem ter esse benefício. Então, acredito que nós teremos muita discussão sobre essa situação democrática. Tá certo, então a gente entendeu melhor aí um pouco sobre esse assunto. Recebi o advogado Guilherme Craveiro. Doutor, muito obrigado. Boa tarde para você. Volte sempre aqui com a gente, viu? Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a todos. É um prazer estar de volta aqui. Logo mais, às 6h15, tem a nossa segunda edição. Eu volto amanhã, na hora do almoço. Até lá. Tchau.